Mensagem de hoje, somos uma geração de conquistadores, a parte 19. Palavra, Bíblia na mão, todos com a Bíblia aberta, Efésios capítulo 6, versículos 10 a 13. Por favor, todos. Todos. Eu sei que muitos estão com a fitinha aí ainda. Marcado. Não é, meu diácono? Glória a Deus. Efésios 6, versículos 10 a 13. Todos acharam? Amém? Sim ou sim? Então vamos ler a palavra? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e bendito, Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado, o Deus que habita em nós, o Deus que está neste lugar para nos ensinar, para nos orientar, para nos levar a pastos verdejantes e águas cristalinas, para nos libertar através da verdade, para nos fazer de fato reinar em vida. Pois assim, Deus, estamos aqui, prostrados diante de Ti, diante da Tua soberania, diante da Tua vontade, para que venhamos, Senhor, proceder como igreja nesta terra, para que venhamos, Senhor, prosseguir naquilo que o Senhor determinou para cada um de nós, conquistando, permanecendo firmes e inabaláveis, resistindo o dia mau, ficar firme contra as ciladas do diabo e depois de termos vencido tudo, permanecermos inabaláveis. Porque sabemos, ó Deus, que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. A nossa luta é contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso, Pai, nós pedimos a Ti, Senhor, a sabedoria, a capacidade, o aperfeiçoamento, Jesus, da nossa vida espiritual, para sermos de fato assim, para vivermos de fato assim, Deus, numa constância de vitórias, numa constância, Senhor, de vida inabalável,
sem altos e baixos, mas uma vida estável de poder, de autoridade, para podermos ir além. Que o Senhor use a minha boca nesta noite, que o Senhor use a minha vida para falar ao teu povo, para falar à tua igreja. Que haja, Senhor, transformação de vida, que haja mudança de pensamentos, que haja, Senhor, mudança de atitudes, que haja, Senhor, que haja o operar do teu Espírito em nós, trazendo sinais, maravilhas, prodígios, milagres para o teu louvor e para a tua glória. É com humildade, submissão, temor e santo tremor que eu lhe peço, Senhor, pois eu sei a responsabilidade que está sobre mim a partir deste momento para falar em teu nome. Por isso, que as minhas palavras não sejam as minhas, Senhor, mas que sejam todas elas as tuas palavras para louvor e glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. E toda a igreja que orou comigo, diga amém, amém. A Jesus toda a glória. A Jesus toda a glória. Obrigado, meu filho, ministro Vinícius. Obrigado, minha querida e amada esposa, pastora Dani. Meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo, povo de propriedade exclusiva do Deus vivo, homens e mulheres que reinam em vida por meio de Cristo, são nesta terra o bom perfume de Cristo, são pedras vivas, um reino de sacerdotes, os santos preciosos de Deus. Nós somos um povo que não ignoramos os desígnios de Satanás. Amém? Sim ou sim? Nós não ignoramos que Satanás tem desígnios. Nós sabemos que ele vem para roubar, matar e destruir. E ele faz isso, amado, tentando impedir, tentando paralisar a obra do Senhor na nossa vida. Porque se ele conseguir parar, se ele conseguir paralisar a obra de Deus na nossa vida, certamente ele vai roubar, matar e destruir. Porque Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, quanto mais perto da obra do Senhor nós estamos, quanto mais perto da palavra de Deus nós estamos, quanto mais íntimos do Senhor nós estamos, mais longe de destruição nós andamos. Amém? Então, os intentos do maligno é colocar o povo de Deus fora de combate. Porque nós estamos aqui, mas nós estamos em combate. Todos nós estamos aqui com este entendimento. Revestir da armadura de Deus para quê? Para combater. Para estar em combate constante, todos os dias do nosso viver. Então o maligno, ele tenta ao máximo tirar os crentes de combate. Ele tenta enfraquecer a igreja de Deus. Segundo pesquisas, só no Brasil há 15 milhões de evangélicos fora de combate. Só no Brasil, 15 milhões de pessoas afastadas das igrejas. E segundo pesquisas, em todo o mundo, em todo o planeta, 75% dos crentes morrem afastados do caminho da salvação, ou seja, afastados da igreja.
São pessoas, amados, que não têm mais nenhum desejo de retornarem à igreja. Por tão grande o grau de derrota que já está em suas vidas. Elas não têm força nenhuma, elas não têm desejo, elas não têm ânimo, elas já se acomodaram à derrota. Já se entregaram e não voltam mais às igrejas. Então, nós que estamos aqui, estamos cuidando para permanecermos aqui. E você diga graças a Deus. Porque a palavra do Senhor diz, aquele que está em pé, cuide, para que não caia. Não é? Porque nós entendemos que estes 15 milhões que estão afastados da igreja, se são todos trigo, se são todos eleitos, são salvos em Cristo. Ok? Amém? Então, porque na salvação o diabo não pode tocar num filho de Deus que já confessou Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Porém, nós entendemos aqui que o que Deus quer é que os seus filhos não vivam em derrota. Ok? Então, para não viver em derrota, tem que estar na igreja, íntimo com o Senhor, familiarizado com a obra de Deus, com a palavra do Senhor, alimentando o Espírito, se alimentando com a palavra, porque é a palavra que alimenta a fé. Então, a pessoa que não tem essa vida, ela não é alimentada pela palavra, a fé dela não é alimentada, então ela não tem o poder de Deus para resistir às ciladas do inimigo. E nós entendemos que os que querem nos colocar fora de combate não são homens, não são mulheres, não são nenhum tipo de pessoa. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, diz a palavra. E sim contra espíritos malignos. Dominadores deste mundo tenebroso, como diz o apóstolo Paulo aos Efésios. Dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais do mal. Então, é contra isso a nossa luta. Então, quando eu sei que o inimigo está prevalecendo contra a minha vida, igreja? Quando eu sei? Porque há sinais no meu viver que mostram quando o inimigo está prevalecendo. E é disso que nós vamos falar aqui um pouco nesta noite, para que eu e você tenhamos olhos iluminados, amém? Pelo Senhor. Então, alguns sinais que nós devemos conhecer. Um deles é a perda do desejo de buscar vida na igreja. Um dos sinais. O crente está firme, ligado, junto, unido, De repente, cadê aquele crente? Ó, rimou, né? De repente, cadê aquele crente? Não aparece mais na igreja, aparece de vez em quando dá, e aparece daquele jeito, para cumprir com a obrigação. Porque ela se sente na obrigação de estar. O que é isso? É o inimigo prevalecendo. O inimigo já, com os seus ataques, ele já tirou esse crente de combate. Porque esse crente já não está mais junto no combate. Esse crente, ele aparece de vez em quando no combate, mas ele não vem para combater. Ele vem por uma obrigação. Nós vamos entender isso. Romanos 1,17 diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Glória a Deus. Então, a vida da fé, ela exige o quê? Um constante
ouvir a fé. Porque assim, todos nós, diga todos nós, diga aí quem está conosco online, todos nós. E você aqui também, igreja, todos nós. Amém. Todos nós temos um chamado de viver pela fé. Então o nosso chamado é para viver pela fé. Então, e essa vida da fé, ela exige um constante ouvir a fé. Romanos 10:17 diz, e assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, com a perda, entenda isso, com a perda do desejo de viver a vida na igreja, de viver a vida com os irmãos, a pessoa ela não vive a fé. Então ela não ouve a fé e ela não anda por fé. Ela passa a andar por vistas, ela passa a andar pelo curso do mundo, totalmente enfraquecido na fé. Então, é um crente que foi tirado de combate. Então, essa é a estratégia do inimigo. Enfraquecer a igreja de Deus. Enfraquecer aqueles que andam por fé. E colocar na cabeça deles, não vale a pena. Para que você vai ficar indo na igreja todo dia? É sempre a mesma coisa. Não muda nada, não acontece nada, por que você vai continuar? Para com isso. Você é o templo do Espírito Santo, você é a igreja. O diabo faz isso. E aí a pessoa ela começa a achar que não tem de fato a necessidade de estar vivendo a vida na igreja. De estar envolvido com a igreja. E ela vai enfraquecendo. E ela vai começando a ter olhos para as coisas do mundo. Ela começa, a ter prazeres com as coisas do mundo e não mais com a obra de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Hebreus 11, versículo 6 diz assim: de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, olha, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Uma vida de fé exige aproximação de Deus. Correto? Porque diz aqui, que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe. Então, essa é a vida de fé. Eu me aproximo de Deus crendo que ele de fato existe e que ele é o meu galardoador. E esta aproximação se dá por onde? Pela igreja. Esta aproximação, amado, que Paulo diz aqui, ela se dá pela igreja. Uma vida fora de congregação, uma vida fora da congregação dos santos, não é uma vida de fé. Não é uma vida que agrada ao Senhor. Mas, pastor, e as pessoas que são impossibilitadas, de fato, de estarem na igreja? Pessoas que não têm condição nenhuma de estarem na igreja. Amados, nós não estamos falando aqui de exceções, ok? Nós não estamos falando de exceções, nós estamos falando de regra. Então, os que estão online são membros dessa igreja, eles estão conosco aqui. Eles não estão presencialmente aqui agora, mas eles estão conosco. Ok? E eu e você, que estamos aqui numa acessibilidade, estamos aqui. Então, eu digo assim, pessoas que estão numa cama, não é? E não podem, estão vivendo por, enfim, não sei, aparelhos, não sei. Não podem, de fato, estar. Pertence ao Senhor. Mas a regra é, não deixeis de congregar.
Isso é a regra. Então, eu sou aquele que posso congregar e não congrego. Estou de acordo? Não. Então, Deus estabeleceu a sua igreja. Deus criou a igreja. Deus não criou células. Deus não criou grupinhos de pessoas. Deus criou igreja. Por isso aqui, amados, nós nos reunimos todos, inclusive os que são de outras cidades. Nos reunimos online no mesmo momento. Por quê? Porque Deus vê que a sua igreja, aqueles que Ele plantou aqui, de fato estão reunidos. Formando quem? O corpo de Cristo. O corpo de Cristo é formado quando os membros do corpo de Cristo se reúnem. Amém? Então, o diabo não quer isso. O diabo quer que meio corpo se reúna, para que o corpo fique deficiente. O diabo quer uma igreja fraca. Então, se ele puder tirar crentes de combate, ele vai fazer. Deus criou a igreja. E onde todos os fatos da vida espiritual se manifestam. Ouça, todos os fatos da tua vida espiritual se manifestam através da igreja. Todos. Tudo é através da igreja, na minha e na tua vida. Nós precisamos da igreja. Diga, eu preciso da igreja. Diga, eu preciso estar na igreja. É o que Deus diz, amado. Amém? É o que Deus diz. Então, o diabo não quer que você aceite isso. Estão entendendo? O diabo não quer que você conceba isso na tua mente. Porque se você concebe isso na tua mente com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, você é um guerreiro no combate, onde o diabo vai te olhar diferente. Fala, ixi, aquele ali é meio complicado. Por quê? Porque ele é guerreiro, ele é forte, ele é revestido, ele está firme, ele está entendendo o chamado, ele não abre mão. Amém? Então é assim que nós devemos proceder. Hebreus 10, 25 diz, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Então alguns têm esse costume. Quem são esses alguns? São os que o diabo atacam e começam a tirar do combate. Então esses que vão ficando mais fracos, vai deixando de congregar. Ou seja, soldados que foram tirados do combate. Né? Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, passamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Então nós precisamos uns aos outros nos incentivar. Viu? E aí, vamos para a igreja. E aí, não foi no culto ontem? E aí, não apareceu hoje? E aí, vai amanhã? E aí? Sabe? E jamais, amado, ou se jamais alguém se incomodar com isso. Entendeu? O diácono Ricardo começa a dar uns furos aqui no culto. Aí, eu não, meus irmãos. Falam, irmão, e aí? O que aconteceu? Não está aparecendo no culto? Não está indo? Não deu para ir. Né? Já recebe meio armado. Isso é sinal de que está sendo tirado do combate. Entendeu? Aí vai o pastor. Irmão, não está aparecendo na igreja, não está indo no culto, o que está acontecendo? Ixi, agora o pastor veio me encher as paciências. É o diabo puro, irmão. É o diabo puro que já dominou, que já tirou de combate. Porque assim, a Bíblia diz que nós temos que fazer admoestações. O que é isso? É nos estimular. Estão entendendo? É nos estimular. Se eu ver que tem um que está querendo dar uma enfraquecida, eu vou e... Irmão, não permite isso não, vamos continuar firme, vamos com a gente. Não fica de lado não se isola não fica para trás, porque senão é perigoso. Então a Bíblia manda a gente fazer isso. E aí quando o irmão se arma,
não gosta. Porque tem irmão amado que o diabo enche tanto a cabeça, fala assim, da minha vida cuido eu. Tem muito crente, amado, que o diabo faz isso, domina totalmente os pensamentos, que aí quando um irmão fala, viu, você não vai vir para o culto, não? Você não vai no culto, não? Ou online, você não vai assistir o culto, não? A pessoa fala, da minha vida cuido eu vou quando eu quiser. Isso já é o diabo, estão entendendo? Esse crente está totalmente fora de combate. Ele não tem poder, ele não tem força de Deus, ele não tem autoridade de Deus para vencer nada. E muito menos permanecer inabalável. Estão entendendo, igreja? Está claro até aqui o que Deus está falando? Então, olha, não deixemos de congregar-nos. Que não seja aqui costume de alguém. Em nome de Jesus. Amém? Que não seja costume de alguém. Esse costume é o quê? É deixar palavra, deixar compromisso. Ó, olha, hoje, de fato, não vai dar para mim estar lá, mas eu vou tentar, eu vou estar aqui conectado. Está entendendo? Estar presente, estar junto, estar no mesmo espírito. Porque é mal, amado, quando a pessoa perde o interesse. É mal quando a pessoa não quer mais, sabe, o alimento. Não tem mais a sede, não tem mais a fome. Então, independente de qualquer situação, ouça. Independente de qualquer situação, nós devemos congregar. E entender que, principalmente quando as coisas apertam, quando há dificuldades, quando há lutas, quando há crises, quando há situações contrárias, é que aí mais ainda nós precisamos da igreja. Porque aqui nesse ponto, amado, Satanás também trabalha tanto, sabe, investe tanto contra os crentes, que faz eles se isolarem no momento de dificuldade. Faz com que os crentes se afastem da igreja. O momento em que eles mais precisam da igreja, eles se afastam. Quantos aqui, amados, já teve aqui, já passaram por aqui. E olha para você ver, o Satanás venceu, prevaleceu sobre eles. Chegaram a dizer para mim, estou passando por um momento em que eu preciso me afastar. E quando eu resolver este momento, eu volto para a igreja. Não voltou até hoje. Eu disse, não faça isso. Não faça isso, amado. A igreja está para te ajudar. É com a igreja que você vai vencer isso. É com o poder de Deus que você vai acertar essa situação. Não faça isso. Em nome de Jesus, não faça. Não, pastor, eu não consigo. Eu tenho que me focar na situação para resolver e quando eu tiver certo eu volto. Não voltou. Então a pessoa, ela acha que afastado da igreja, ela vai conseguir vencer o mal. Como que vai conseguir vencer o mal, amado? Afastado da onde recebe poder. Afastado da onde se reveste da armadura. Afastado do lugar aonde Deus determina a bênção, ordena a bênção. Não tem como. Não tem como. Então, são exatamente nesses momentos que o inimigo intensifica os ataques para colocar os crentes fora de combate. Ao invés de continuar buscando o reino, em primeiro lugar, se desviam do foco, passam a buscar os seus interesses, se preocupam em resolver alguma situação, se preocupando com aquilo, e o inimigo ganha a batalha de vantagem, de muita vantagem. Então, está aqui no telão, pastora? Por favor. Um culto, aproximadamente, tem 2 horas. Um dia tem 24 horas. Uma semana tem 168 horas. Um mês, contando que seja de 30 dias, tem 720 horas. Um ano, de 365 dias,
possui 8.760 horas que a pastora não colocou ali. 8.760 horas, totalizando 52 semanas. Pode colocar aí, 8.760 horas neste um ano aí. Então, gostaria que você memorizasse bem isso aqui. Quer tirar foto? Tira. (8.760). Tá errado? Aí. Volta. Isso. Um culto, 2 horinhas. Um dia, 24 horas. Uma semana, 168 horas. Um mês, 720 horas. Um ano, 8.760 horas. Equivalente a 52 semanas. Um ano. Próximo, pastora. Próximo. Isso. Um ano. Não é a pastora, né? É o ministro, né? É o ministro. Deixa eu mirar ele aqui, ó. Olha, um ano com 2 cultos por semana totalizam 104 cultos no ano, que corresponde a 208 horas. Aproximadamente 8,7 dias. O total de culto. Então, em um ano, se você ficar aqui, se nós ficarmos aqui direto para prestar o culto do ano, a gente leva um pouquinho mais que uma semana. Em 8 dias, quase 9 dias, nós fechamos um ano de culto da igreja. Está entendendo? Você acha que é muito isso? É muito. É muito pouco. É muito pouco. Equivalente a aproximadamente 2,37% do total. Restando 97,63% para outras atividades. Pastor, desses 97% aí, 80% eu passo dormindo. Então, vê se desperta tu que dormes. Olha. Fixa bem isso aqui. Porque é a nossa realidade, irmão. Isso aqui não é uma hipótese. Isso aqui não é uma estatística. Isso aqui não é algo que pode... Não, isso aqui é o que é. Isso aqui eu calculei. Foi calculado aqui, ó, o culto de 2 horas, o dia tem 24 horas, a semana 168, o mês 720 horas, o ano 8.760 horas, corresponde a 52 semanas para você entender. Que o que você dá para Deus aqui na igreja corresponde a 8,7 dias. Num total de 365. Então, num total de 365 dias, você dá para Deus 8,7. Quase 9. Como é que vai ter vida bem-sucedida? Ouça. Porque eu ensino aqui que você tem que meditar e ter vida com Deus todo dia. Sim ou sim? Todo dia. Aqui você vem para ser ensinado e ir lá praticar o que você aprende aqui. É o que Deus tem falado. Prega e o que vão fazer com a minha palavra não pertence a ti, não cabe a ti. Cada um faz o que quer com a palavra. Mas o ensinamento é que você vem aqui para dar o culto racional, aprende e vai viver aquilo que você aprende.
Então, vida sucedida, bem-sucedida, não se alcança dando a Deus 2,37% de todo o meu tempo, dentro de um ano. E isso contando que eu participe dos 2 cultos semanais, igreja. Porque tem gente que vai na igreja, tem gente que recebe a palavra uma vez por semana. E isso cai para 1,18%. Porque cai para metade. Hebreus 6,12 diz assim: para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. É vivendo a fé que se herda as promessas. Diga, é vivendo a fé que se herda as promessas. Não tem outra receita. Não, mas porque aquela pessoa, ela ensina, ela dá um modo. Mas não existe. A receita é, vive a fé. Porque é pela fé que se alcança as promessas de Deus. Então, para viver a fé e alcançar as promessas, não pode haver indolência. Diga, não pode haver indolência. Nós temos que ter o cuidado com as desculpas. Porque se nós permitirmos, nós temos desculpas para Deus, para tudo, todo dia. E uma coisa é nós fazermos a obra por obrigação. E outra coisa é fazermos por paixão. Você tem que tomar muito cuidado com o cansaço físico. O inimigo usa muito isso para tirar os crentes do combate. Pastor, eu estava muito cansado. Não teve jeito. Ok. Se eu me entregar ao cansaço, amado, eu não venho pregar. Se eu me entregar a desconforto físico, eu não venho pregar. Se eu me entregar ao cansaço, eu não fico até de madrugada preparando mensagem para pregar no dia seguinte. Então o inimigo quer que eu sinta o cansaço físico. O inimigo quer que eu me sinta cansado. Ele quer que eu comece a dizer, eu estou cansado. Estou cansado. Aí até chegar na galinha de Angola. Estou fraco. Estou fraco. Estou fraco. Estou fraco. Estou fraco. O diabo quer isso. E a medicina diz, amado, que as minhas células, elas ouvem. E elas entendem o meu falar. As minhas células ouvem e entendem o meu falar. A Bíblia diz que assim como imagina em sua alma, assim ele é. Então, se eu me imagino fraco, se eu começo a dizer que eu estou fraco, assim eu vou ser. Se eu começo a dizer que eu estou doente, é assim que eu vou ser. Se eu começo a dizer que eu não tenho a capacidade, assim eu serei. Então, é exatamente isso. A medicina, a Bíblia disse primeiro. E a medicina descobriu que aquilo que eu falo, as minhas células ouvem. Aleluia. Por isso, amados, você tem um poder na tua boca, que é a confissão da palavra. Você tem um poder, que é o poder dos poderes, amados, que é a confissão da palavra. Quando ela é confessada, sabe, totalmente alinhada com a fé, ela traz milagres. Ela traz cura, ela traz libertação, ela traz transformação. Amém? Então, se eu começar a dizer, eu estou cansado, eu estou cansado, eu serei um puro cansaço.
Vocês vão cansar só de olhar para mim. Porque eu seria um puro cansaço. Se o corpo estiver fraco, a vida espiritual será afetada. Se eu me entregar ao cansaço, dizer, não, hoje não dá para me porque eu estou muito exausto. Amado, a tua vida espiritual vai ser muito fraca. Vai ser muito afetada. E sabe o que diz em Isaías 40, 28 a 31? Diz assim: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Ele te renova. Ele me renova. Se nós nos entregarmos ao cansaço, mas nós não acordamos de madrugada para buscar o Senhor. Eu estou no início, confesso para a igreja, que eu estava orando a Deus para que Ele me despertasse, e louvado seja Deus que na semana próxima passada Ele começou a fazer isso comigo. Ele começou a me despertar. Perto das 3 horas da manhã, eu comecei a ser despertado pelo Espírito, exatamente para isso, porque é necessário. Se não fosse necessário, o Senhor não iria fazer. E amados, 3 horas da manhã acordando, sendo que eu tinha ido dormir 1 hora da manhã. A pastora estava sem sono. Eu estava desmaiado. Totalmente arrebatado. E às 3 horas da manhã, perto das 3 horas, ouvindo a voz do Senhor. Desperta. Desperta. E se eu me entrego ao cansaço físico, eu não saio da minha cama. Eu não vou para a sala para poder falar com o meu Senhor. Se eu me entrego ao cansaço físico, eu olho para o relógio, vejo que hora que é, viro e durmo de novo. E até no momento de orar, se eu estiver muito acomodado e os olhos começarem a piscar, eu preciso fazer alguma coisa. Ou me levanto, começo a andar, começo a me mexer para dispersar o sono. Porque o inimigo não quer me ver no combate. O inimigo não quer te ver no combate. Então, são situações que ou eu enxergo o inimigo tentando me tirar do combate, ou eu vou ser de fato um soldado fora do combate. Quem está entendendo diz amém. Então, não há nada melhor, igreja. Não há nada melhor na vida do que estar dentro de um culto na igreja para Deus renovar as minhas forças. E entender que na madrugada que eu estou prestes a acordar ali, com o meu corpo físico talvez ainda não renovado, no momento em que eu acordo para falar com Ele, Ele me renova completamente. Amor. Ele me renova de modo sobrenatural. E o resto das horinhas que eu vou descansar, amado, é suficiente para completar a noite de sono. São coisas que só a vida da fé nos proporciona. Só a vida da fé nos proporciona isso. Uma vida natural não proporciona nada disso. Uma vida natural é
deitar, dormir a noite inteira e acordar no outro dia cedo. Pastor, mas Deus dá enquanto eu durmo. Então, mas é bom ali, né, entre se dormir, se acordar para falar com Ele. Já que Ele está fazendo, né? Ele está fazendo enquanto nós dormimos. Então, vamos lá falar com Ele. Obrigado, Senhor, por o Senhor estar fazendo para mim enquanto eu estou dormindo aqui. Obrigado, Deus, porque eu sei que o Senhor está manifestando em meu favor. Obrigado, Deus, porque eu sei que essa situação vai passar. Eu sei, Deus, que a situação o Senhor já ordenou para mudar. Eu sei porque eu creio na Tua palavra, porque eu confio na Tua palavra, porque eu sei que o Senhor é um Deus grande, porque eu sei que o Senhor é o Deus fiel, porque eu sei que o Senhor me ama. Amado, Salmo 92, versículos 12 a 15, diz: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na onde? Na onde, igreja? Ah, não é, né? Vou perguntar de novo. Plantados na onde? Não, pastor, é plantado na minha cama mesmo, no meu sofá. É lá que eu vou crescer. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Para quê? Para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Deus tem propósitos, aleluia. 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 Deus tem propósito com a minha e com a tua velhice. Deus tem propósito com a minha e com a tua velhice, igreja. Entenda isso. Então, na nossa vida, os cansaços são sinais de provação. São sinais, às vezes, de vitórias que vêm para a nossa vida, amado. E que depois nos causa um cansaço muito grande. Não sei se você já teve essa experiência. Eu já tive várias. Por exemplo, eu tenho uma vitória, algo que acontece na minha vida. Aí passam-se 1, 2 dias, parece que eu estou derrotado. Parece que eu me sinto derrotado. Parece uma opressão muito grande. Sabe, começa a me vir angústias, sabe, sentimentos às vezes de tristeza, de fraqueza. Sabe, o Senhor tem me tratado muito isso comigo e eu agradeço a Deus porque eu peço, né? Eu tenho pedido para Deus para que as minhas fraquezas sejam todas tratadas por Ele e que Ele me ajude. Então Ele tem me dito: se reveste de toda a armadura de Deus, toda a minha armadura. Se você estiver revestido de toda a minha armadura, beleza. Você vai ficar firme contra as ciladas e vai resistir o dia mau. Então, mesmo que venha esses intentos do maligno para tentar me abater, né, amados, nessa caminhada aqui na graça de Deus, quantas vitórias nós tivemos, quantas coisas o Senhor fez na nossa vida, igreja. Sabe, coisa linda, 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 no viver de todos nós aqui. E aí, de repente, parece que nada aconteceu. Parece que, parece que o inimigo vem e parece que tenta nos cegar para que a gente não enxergue o que já aconteceu na nossa vida. Para que a gente não enxergue o que Deus já fez na nossa vida. E aí é onde eu começo, a perguntar para Deus: Deus, 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 Deus. São cansaços. Isso são cansaços. E muitas pessoas deixam a caminhada por causa desses cansaços. Tem uma grande vitória, dali a pouco vem uma grande provação, ou vem uma opressão muito grande sobre a vida. Não se sente amado. Eu não faço diferença lá na igreja. Não faço diferença. Vou ficar aqui em casa. É melhor para mim. O diabo é sujo. O diabo é sujo. E ele faz isso com os crentes, amados.
para que eles deixem de enxergar o que Deus já fez, deixem de enxergar as bênçãos que o Senhor já moveu e se entreguem ao cansaço. 1 de Reis 19, 1 a 8, vamos relembrar o que aconteceu com o profeta Elias. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Então, olha, Elias tinha matado ali 450 profetas de Baal a fio de espada, amado. Então ele teve uma grande vitória. Teve, sabe, uma exaltação muito grande de Deus. Ele estava degustando o sabor da vitória ainda quando o diabo já tentou tirar a alegria dele. E fez ele sentir o quê? O cansaço. Ao invés dele continuar degustando o sabor da vitória, ele sentiu o cansaço. Ele sentiu o peso. Porque toda vitória na nossa vida é uma luta. Não é? Para nós alcançarmos a vitória, aquela vitória que Deus nos dá, nós tivemos que passar pela luta. Então Deus quer que nós tenhamos sempre o gosto da vitória na nossa vida, não o gosto da luta. Porque a luta faz parte para alcançarmos a vitória, mas Deus quer que eu e você venhamos a evidenciar somente a vitória, não o peso da luta. Porque Ele guerreia as nossas guerras, Ele luta por nós, Ele nos conduz. Porém, nós estamos nessa luta. E começamos então a sentir o peso da luta, não é? E foi exatamente o que aconteceu com Elias. O diabo fez, sabe, roubou o gostinho dele da vitória e fez ele sentir o que? O cansaço. O cansaço que o levou à vitória. Então, por isso, ele vem e ele começa. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte e disse: basta. Olha lá. Olha o peso do cansaço. A pessoa pede a morte. A pessoa entrega tudo. A pessoa ela não consegue mais. Então, basta. Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Olha aí. A vitória era grande, foi maravilhosa, foi demonstração do poder de Deus, foi Deus na vida dele, honrando ele, e o diabo roubou isso. Roubou totalmente a alegria da vitória e colocou sobre ele o cansaço. E ele diz: eu não aguento mais. Quantos crentes falam isso todos os dias para Deus? Eu não aguento mais. E não é isso que é para ser. Porque isso é o que o diabo quer. O diabo quer que os filhos de Deus digam para Deus: eu não aguento mais. Então isso, amado, você tem que refletir muito. Porque é muito sério. Às vezes nós nos pegamos em situações que nós dizemos: eu não aguento mais. Sim ou sim? Então, a partir de hoje, você não vai dizer mais. Em nome de Jesus, você não vai dizer mais: eu não aguento mais. A partir de hoje, você vai sempre dizer: o Senhor é a minha força. Você, a partir de hoje, amado, ouça, você vai dizer: o Senhor é a minha força. Diga isso: o Senhor é a minha força. O Senhor é a minha força. Amém. 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 Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come.
Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Estava muito cansado, não é? Já tinha pedido a morte. Não queria saber de nada. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Aleluia. Há pessoas exatamente assim, que conquistam pelo poder de Deus, e alguns dias depois, porque não aconteceu nada, se entregam ao cansaço físico, ao cansaço emocional. Quantas pessoas se formam numa faculdade? É uma luta para ingressar na faculdade, não é? E aí ingressam, começam a fazer a faculdade. Oh, glória a Deus, oh, aleluia. E pá, estão fazendo a faculdade. Estão realizando o sonho. Realizando o sonho. Pá, e o último ano, o que vai findar, vai se formar. Pá, terminou, se formou. Foi aprovado com júbilo. Pá. Pegou o diploma, pegou o certificado. Passam-se algumas semanas, a pessoa nem sabe o que mais vai fazer da vida. Desanimada, sem ânimo, sem entusiasmo, perdida. Então, aquela vitória que Deus, sabe, deu durante todo o tempo da faculdade, honrou para entrar, honrou mantendo, sabe, com louvor, passando, né, as fases da faculdade. Como é que se chama? São os termos. São termos, né? Então, passando-se os termos da faculdade com louvor, né, com exaltação, se forma. Parece que Deus não fez nada. A pessoa começa a trazer para si o cansaço. E não pode. Não pode. Não pode. A ordem é: come e bebe. Come e bebe. E o lugar onde você deve comer e beber é na igreja. A comida e a bebida que te alimenta e vai continuar te alimentando para você caminhar, amado, é servido na igreja. Um outro momento em que devemos estar atentos aos ataques do inimigo é quando as portas se fecham na nossa vida. Onde a situação financeira às vezes se torna negativa. Em Gênesis 26, 1 a 3 diz assim: sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Fica na terra que eu te disser. Habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Olha que coisa tremenda. Deus vem, traz a memória do moço, aquilo que ele já tinha feito com o pai, a aliança que já tinha feito com o pai. E ele promete, né, a bênção do moço se ele obedecesse. Gênesis 26, 12 e 13. Semeou Isaque naquela terra, então ele obedeceu, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Eu creio nisso para a vida desta igreja. Eu creio neste milagre nas nossas vidas, amados. Um enriquecimento sobremaneira. Um enriquecimento de tal forma que muitos vão ficar chocados. Eu creio nisso. Permanecer confiando na palavra.
Permanecer confiando no semear e na colheita de Deus. Permanecer confiando que Ele é fiel para fazer germinar a nossa semente e nos dar os frutos abundantes. Vai nos levar a novos patamares de vida. Porém, uma vida fraca de oração é mais um sinal do ataque do inimigo. A pessoa não tem ânimo para orar, sente cansaço, se sente fraca, o inimigo está prevalecendo. Mateus 26, 38 a 40. Eu preciso correr, meu ministro, minha pastora, tem muito aqui a falar ainda. Mateus 26, 38 a 40 diz: Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Então é aquilo que eu disse, amado. Se você pegar para orar, não deixe pegar no sono. Sabe? Se Deus te chamar, te despertar, se você tiver esse desejo que o Espírito está nos levando a ter, de na alta madrugada ter a comunhão, ter a intimidade com o nosso Deus, e você se colocar a fazer isso, não permita, amado, sabe, dormir neste momento. Porque o Senhor disse aqui, era para ficar vigiando com Ele, ou seja, era para ali também estar intercedendo. Era para estar ali também orando, enquanto o Senhor foi orar sozinho. Mas era para eles ficarem vigiando, orando, intercedendo. Quando Ele voltou, estavam todos dormindo. E o Senhor disse: Então, nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Efésios 6, 10 a 13. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. 2 Coríntios 10, 3 a 5. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Efésios 6,18 diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Há um modo, há um caminho a ser trilhado para uma vida espiritual bem-sucedida, e a vida espiritual sendo bem-sucedida, consequentemente a nossa vida toda será bem-sucedida em todas as áreas. Amém? Não renuncie o seu dever de orar em todo o tempo. Não negligencie isso na tua vida espiritual. E eu vou para a reta final, lendo com vocês o que está escrito em Daniel, capítulo 9, versículos 20 a 23, que diz assim: falava eu ainda e orava, e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Já era a terceira vez que Daniel estava orando naquele dia. Porque já era o sacrifício da tarde. E os judeus, eles oravam pela manhã, pelo meio-dia
e no final da tarde. Então, este momento já era o sacrifício da tarde. E a Bíblia diz, amado, que Gabriel ele veio voando e tocou em Daniel. Eu recebo isso para a minha vida, amado. Eu não sou melhor que ninguém. Deus sabe, Deus conhece meu coração. Mas se está na Bíblia, eu creio que Deus pode fazer aquele a quem Ele tem prazer. O versículo 22 diz: Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem. E eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Aleluia. Eu creio nisso, amado. Eu creio numa vida de oração firme. Eu creio que Deus está despertando a igreja para isso, para uma vida de oração, de compromisso, com o espírito correto diante do Senhor, que o agrade. E fazendo assim, sendo assim, os céus lutam a nosso favor. E os espíritos malignos, todos, são vencidos em todas as situações da nossa vida. É assim que eu creio. É assim que eu creio. Em Daniel 10, 12 e 13 diz: Então me disse, não temas, Daniel. Não temas, Igreja Cristo Vive, Pão Sul. Não temas, amado. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-se perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Aleluia. Ouça. Eu creio nesse favor de Deus, amado, para a nossa vida nessa proporção. Um favor de Deus que, se Ele enviar um anjo para nos favorecer e este anjo for impedido, Deus vai enviar uma miríade de anjos. Vai enviar para me favorecer e para te favorecer. Assim como no começo aqui, amado, no momento do ofertório, eu disse que é assim que eu luto as minhas guerras. O Senhor tem me ensinado que, por mais que pareça que eu estou cercado, Ele me guarda. E eu tenho vivido assim, com os olhos da fé, enxergando cavalos e carros de fogo, enxergando anjos com espadas desembainhadas, lutando a meu e a teu favor aqui que está nesta igreja. É assim que eu tenho visto nas minhas orações na madrugada, irmão. É assim que Deus tem me mostrado a bênção de Deus a nosso favor. E por isso, grandes coisas irão acontecer. Grandes coisas o Senhor vai revelar, porque primeiro Ele fala, para depois mostrar, para depois realizar.
para que todos saibam que é Ele, para que todos saibam que a boa mão do Senhor aqui está fazendo. Em Daniel 10, 20 e 21 diz assim: eu li todo o versículo, até o 13, amém? 10, 20 e 21. E ele disse: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Eu recebo, amado, a ministração dos anjos a nosso favor, lutando pelas nossas guerras. Eu creio nisso. Então, quando há uma vida de retidão, quando há uma vida de oração, nada pode ficar retido. Nenhuma porta pode ficar trancada na tua vida. Em Isaías 45, 2 e 3 está escrito, e nós encerramos. Eu irei adiante de ti. Endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Eu irei adiante de ti, assim diz o Senhor. Endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Igreja, não haverá impedimento. Não haverá impedimento para o teu sucesso. Não haverá impedimento para a tua santificação. Não haverá impedimento para a tua prosperidade espiritual e material. Não haverá impedimentos. Porque o Senhor teu Deus, é Ele quem vai adiante de ti. Que assim seja. Porque assim disse o Senhor nesta noite. E a Jesus toda a glória, igreja. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Eu gostaria que a minha esposa, pastora Daniele, viesse ao altar. Depois que nós orarmos, os louvadores tomam o altar, amém? Nossa pastora, ela vai representar aqui as mulheres da graça de Deus, amém? Nós vamos fazer uma oração, amém? Eu quero orar pela palavra, claro, por aquilo que o Senhor nos falou, e orar pelas mulheres. Marido, você está com a sua esposa aí? Abrace ela. Abrace ela. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e bendito, Senhor, nós te louvamos, Jesus. Nós te adoramos, glorificamos o teu nome. Mais um dia, Senhor, em tua casa, lutando, Senhor, firmes, combatendo o bom combate, lutando, Senhor, juntos pela fé evangélica, Senhor, revestidos, ó Deus, de toda a armadura, para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo, contra as nossas vidas, resistir o dia mal e permanecer inabalável. Assim, Jesus, nós prosseguimos, te agradecendo, Pai, pela tua boa mão que nos sustenta a cada dia, te agradecendo, Pai, por mais uma vitória, Senhor, em nossas vidas, pois estamos aqui, recebendo o alimento, comendo e bebendo, Jesus, para prosseguirmos
vitoriosos, vitoriosos, Senhor, com olhos para a vitória, com olhos, Senhor, para aquilo que o Senhor deseja que vejamos, Senhor. Não a dificuldade, não as lutas, não o cansaço, mas a vitória que vem do Senhor, que traz a alegria, que traz o motivo de riso. Assim nós te agradecemos, Pai. Te louvamos, Jesus, nesta noite, por esta preciosa palavra que vem, Deus, de encontro à nossa vida, ao nosso espírito, Senhor, nos trazendo direção, nos trazendo orientação, nos trazendo maturidade espiritual, Senhor. Muito obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Deus, por este alimento precioso que o Senhor faz chegar às nossas vidas. Cremos, Pai, no poder da Tua palavra, cremos no que está escrito, Senhor, é a verdade absoluta para o nosso viver, e assim nós iremos proceder, Pai, com todo o cuidado, Senhor, com todo o cuidado, com toda a atenção, com a atenção devida ao nosso chamado, Jesus, prestando toda a atenção nos sinais da nossa vida espiritual contigo, Senhor, para não sermos indolentes, Senhor, não sermos indolentes, pelo contrário, Jesus, permanecermos constantes, firmes, com responsabilidade no chamado, na oração, na vida da igreja, Jesus, tendo em tudo, Senhor, o entusiasmo, o envolvimento com a Tua obra, o envolvimento com a Tua igreja, Senhor, porque isso é vida da fé. Isso é vida da fé, é envolvimento com a palavra, é envolvimento com os irmãos, é envolvimento com a Tua casa, Jesus. Assim eu declaro, Pai, assim nós trazemos para a nossa vida esta verdade que liberta, esta verdade que impede as investidas do maligno contra a nossa vida, Senhor, porque ele tenta nos tirar de combate de todas as formas, mas nós vamos permanecer, Deus, em Ti, fortalecidos em Ti, Senhor, na força do Teu poder, e revestidos de toda a armadura, Senhor, revestidos da verdade, com o escudo da fé, para apagarmos todos os dardos inflamados do maligno, Senhor. Estamos aqui para nos auxiliar uns aos outros, nos ajudar uns aos outros, a permanecermos firmes, a prosseguirmos de forma constante e inabalável. E assim será, Pai, em nossas vidas, em nossas casas, nossas famílias, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga isso: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, aleluia. Sim, Jesus, serviremos a Ti como família bendita nesta terra, Pai. Te agradeço, Pai, pelas mulheres da Tua igreja. Te agradeço, Senhor, pelas mulheres idôneas, espíritos, ó Deus, predestinados, que foram revestidos de carne e determinados para serem mulheres nesta terra, e para honrarem a Ti com os seus corpos como mulheres, Senhor, honrando, Senhor, a santidade, honrando, Senhor, aquilo que o Senhor honra e ama. Nós oramos, Senhor, para que estas mulheres permaneçam, Jesus, na Tua santidade. Que estas mulheres, Senhor, permaneçam na Tua força, sendo coluna de seus lares, Senhor, dos seus maridos, sendo mulheres sábias que edificam a sua casa, Senhor. Mulheres, ó Deus, que ajudam os seus maridos a cumprirem o chamado, Senhor. Mulheres que ajudam, que cooperam, Senhor, em seus lares,
mulheres que vivem com a sua família, com o seu marido, na mesma visão, e que entendem e vivem o temor do Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por cada mulher preciosa, aquelas que ainda não se casaram e que estão esperando no Senhor o momento de serem esposas, aquelas, ó Deus, que já têm trilhado o caminho para isso. Jesus, nós oramos por elas, Pai. Está escrito, ó Deus, que é melhor casar do que abrasar-se. Portanto, nós chamamos a existência, Senhor, para a vida das solteiras desta igreja. Nós chamamos o casamento. Nós chamamos a existência o casamento, Jesus, de todas as mulheres que estão plantadas neste aprisco e que assim desejam o casamento, Pai, para que te honrem por completo, Pai, para que possam viver, Senhor, a vida comum do lar, juntamente com os seus maridos, que assim se manifeste, Pai. O Senhor diz que vai adiante de nós, endireitando as veredas, endireitando os caminhos tortuosos, destruindo, Senhor, quebrando as portas, as trancas, para que o teu povo saiba que tu és o Senhor que nos chama pelo nome. Assim eu creio, Pai. Assim eu creio no poder sobrenatural, trazendo, Jesus, alegria para a vida das mulheres da tua igreja. A alegria completa, Senhor, para as mulheres da tua igreja. As casadas, as que ainda não são casadas, as que irão se casar, as que desejam se casar, todas felizes e empoderadas pelo poder do Espírito Santo de Deus, para viverem a vida abundante que Cristo consumou na cruz do Calvário. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Jesus, pelas mulheres da graça de Deus. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. E todo o povo de Deus diga amém, amém, amém.